mais um encontro entre amigos e é uma alegria ter a sua companhia conosco. Antes de nós iniciarmos, queria pedir para você enviar esse link para os seus amigos, nos grupos que você tem no WhatsApp, pelo Facebook. Envie para que mais pessoas participem deste culto e recebam uma bênção junto com a gente. Agora, vou pedir para um jovem fazer uma oração para nós iniciarmos a reunião. Soberano Deus, eterno Pai, nessa hora nós oramos, já agradecidos, ó Pai, porque o Senhor Jesus morreu naquela cruz do Calvário para que fôssemos de fato livres. Livres para adorar, livres para cantar, livres para exaltar o nome que é acima de todo nome, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Senhor, te pedimos, Senhor, que nesta hora, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo, que possam, Senhor, receber a mesma bênção que nós estamos recebendo aqui neste lugar, e que o Senhor alcance muitas vidas, Senhor, que estão nos assistindo neste momento, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar alguns louvores. Feche seus olhos, acompanhe a letra
com a gente e cante de todo o coração. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Tua cruz mostra tua graça, do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Jesus.
Graças a Deus. Nesse momento, vou pedir para você pegar o seu celular e salvar esse contato que vai aparecer aqui na tela. Por esse telefone, por esse WhatsApp, você pode fazer contato com a gente. Posteriormente, agora se você quiser, tá bom? Então salve esse contato para que sempre que você quiser fazer contato com a gente, salve esse número para poder mandar mensagem, tá bom? Vamos agora continuar cantando. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. E eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. E eu sou tua as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. E eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Vamos passar agora para a reflexão acerca da palavra com os pastores Maurício, Jordilton e William. Muito bem, uma alegria estar com você aqui mais uma vez. Ajeita a sua cadeira aí. Dá tempo ainda de chamar alguém da sua família, sentar do seu lado, e você pode depois, inclusive, compartilhar o link, porque esse culto, pastor Maurício, pastor William, vai ficar gravado no nosso canal. Então você vai ter a oportunidade de convidar as pessoas a assistirem isso que você
está participando hoje aqui conosco, esse culto maravilhoso, já nos alegramos bastante aqui. Quero lembrar você que nós estamos numa sequência de reflexão na palavra no Evangelho de Mateus, especificamente lá a partir do capítulo 5, quando Jesus iniciou o Sermão do Monte, e ao longo das lives anteriores nós fomos pontuando alguns aspectos dos ensinos de Jesus nesse Sermão do Monte e concluímos na semana passada, lá em Mateus, no capítulo 7. Então, recomendo a você que entre no nosso canal, assista essas lives, está pontuado lá cada detalhe a respeito desse Sermão do Monte, alguns aspectos importantes, e vai fazer muito bem a sua alma. Recomendo que você faça isso. Ao longo da semana, se você tiver um tempinho, você vai lá, entra e assista essas lives. Hoje, nós vamos, pastor Maurício, pastor William, dar continuidade ainda no Evangelho de Mateus, porque após Jesus terminar o Sermão do Monte lá no capítulo 7, na sequência no capítulo 8 é quando ele desce do monte. Então, ele ensinou o que é Evangelho, ele ensinou as pessoas que estavam à volta dele. São vários ensinos maravilhosos que você pode conferir, inclusive conosco. E quando ele desce do monte, portanto, ele vai agora iniciar a sua jornada, por assim dizer, colocando em prática, inclusive, aquilo que ele mesmo ensinou. Então agora o evangelho pregado por ele no monte será o evangelho vivido por ele na prática, na estrada da vida, durante agora todo o seu ministério. Portanto, é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje aqui. O pastor Maurício vai iniciar essa reflexão para a gente, aí em Mateus, no capítulo 8, mostrando o que acontece quando Jesus desce do monte depois desse sermão maravilhoso, sermão longo dos capítulos 5, 6 e 7, e agora ele desce, e nós vamos ver o que vai agora acontecer nessa descida dele, qual é a realidade que ele encontra diante de si, pastor Maurício. Muito bem, meus irmãos, amigos, que alegria tê-los mais uma vez nos acompanhando e participando destas lives, mas sobretudo nos acompanhando neste propósito nosso, que é falar a respeito do reino, né? E nós temos a certeza de que certamente na vida de todos vocês, porque estes são os sinais que nós temos identificado na nossa vida, a compreensão do evangelho do reino, daquilo que nós estamos nos propondo aqui a aprendermos junto, já tem feito um significado enorme na nossa vida. E acreditem que esta mudança e o que de fato o evangelho tem significado para nós, isso tem sido visto em todos os ramos da nossa vida, em todos os setores da nossa vida, uma vez que o evangelho de Cristo ele precisa ser identificado e vivido na própria existência, na sua própria vida, no seu próprio dia a dia. Então, nós temos a certeza que muitos estão vivendo esta mesma experiência. Bom, mas antes de nós lermos aqui o texto, eu quero te perguntar por que você não deu um like ainda neste vídeo, nesta live, porque o seu like é muito importante para que esse vídeo seja sugerido, esta live seja sugerida a todos aqueles que acompanham a plataforma do YouTube, aqueles, por exemplo, que são seus amigos. O YouTube, ele sabe disso e ele vai sugerir isso para os seus amigos, uma vez que geralmente, dentro daqueles que são os nossos amigos, a gente acaba gostando das mesmas coisas. Então dá um like, porque a gente vai ter uma evolução deste vídeo, desta live, e muitas pessoas vão ter acesso a esse conteúdo espiritual. Então eu quero agora sugerir a leitura da palavra, da Bíblia. Eu te convido a abrir aí o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, a partir do verso 1. Este texto vai estar aqui na tela, e naturalmente já está, você está vendo aí, e nós vamos adiantar a leitura para a gente evoluir aqui no entendimento daquilo que Jesus ensinou. Vamos lá? Diz assim o texto, leia comigo, eu vou ler e você me acompanhe. E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero ser limpo.
e ele logo ficou totalmente purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Meus irmãos e amigos, vou colocar aqui minha Bíblia no chão para melhorar aqui o posicionamento. Irmãos, imaginem que agora Jesus estava descendo do monte aonde ele havia acabado de pregar. Aquela multidão que com ele estava no monte, eles já haviam se manifestado a respeito do ensino que Jesus havia acabado de ensinar e de pregar. Você deve se lembrar, porque lemos isso na semana passada. As pessoas estavam maravilhadas com aquele ensino, irmãos, porque eles nunca tinham visto alguém pregar daquela forma. E naturalmente agora, ao descer do monte, porque ele havia acabado de pregar e de ensinar as pessoas, imaginem que aquela multidão vinha com ele. Todos aqueles homens que estavam no alto do monte com Jesus, que haviam escutado as suas palavras, que haviam compreendido o que ele havia acabado de ensinar, eles estavam descendo com Cristo. E ao descer do monte, rapidamente, correu ao encontro do Mestre Jesus um leproso. Irmãos, a presença daquele leproso naquele lugar era um absurdo para aquele momento. Porque acreditem, geralmente os leprosos, eles eram tratados pela lei de Moisés de forma severa. Eram pessoas que na maioria das vezes estavam escondidos dentro das cidades. Eram homens e mulheres e também crianças que habitavam em locas de pedra. Eles estavam geralmente distantes da família, da sociedade. Eram pessoas que não trabalhavam. Eram pessoas que não tinham amigos algum. Os leprosos eram considerados imundos com relação também à espiritualidade da lei. E isso significa dizer que nem da parte espiritual eles podiam participar. Por que é que aquele leproso chegou naquele lugar? E eu me pergunto, pastores, quem foi que falou do Evangelho de Cristo para ele? Como foi que aquele homem tomou conhecimento do que Cristo havia acabado de pregar? Como a notícia do reino chegou aos ouvidos daquele homem? Porque afinal de contas, os leprosos viviam sozinhos. Mas acontece que a prática do Evangelho, ela precisa estar alinhada com aquilo que se prega a respeito do Evangelho. E foi por isso que agora Jesus ia ensinar na prática como de fato viver o Evangelho. Não era suficiente apenas falar do reino ou pregar do reino, porque Jesus disse que as palavras dele são espírito e vida. E elas naturalmente se interpretam na vida. Elas se decifram na vida. Aquele homem correu ao encontro dele. E Jesus o recebeu. E aquilo era um absurdo. Porque não havia ninguém que pudesse estar disposto a receber um leproso. Porque a lei de Moisés dizia, e isso está lá no livro de Levítico, que qualquer pessoa que tocasse em uma pessoa imunda ou leprosa, este que tocou, seria considerado leproso também. Mas Jesus havia acabado de pregar no alto do monte. E ele estava falando de um evangelho, de uma mensagem, de um reino que haveria de incluir as pessoas e que jamais iria excluir as pessoas. Jesus havia acabado de ensinar a respeito
de um evangelho capaz de aglutinar todos, exatamente todos, que viessem no caminho do evangelho. Queridos irmãos, quando não se consegue viver um evangelho alinhado com a mensagem de Cristo, o que acontece é que na teoria você começa a coar moscas. Na teoria você coa moscas, mas na prática você permite um camelo inteiro entrar. Não faz sentido viver um evangelho na prática diferente daquele que se prega, pastores. E foi por isso que agora Jesus estende a mão para alguém que certamente nenhum dos homens que estavam ali estenderia a mão. E é importante refletirmos a respeito disso e perguntarmos para nós mesmos: aonde é que estão os leprosos nos nossos dias? Naqueles dias, ou naquele dia, o leproso estava ao lado de Jesus. Ele foi atraído pelo evangelho do reino. Ele foi atraído pela mensagem de Cristo. E pode ser que, se você olhar ao redor da sua existência, você não consiga achar nenhum destes que de alguma forma eles sejam compreendidos como leprosos. Porque é verdade, eles estão escondidos. Porque não há ninguém que os receba. Porque não há ninguém que os compreenda. É mais fácil você fingir que ele não existe. É mais fácil você se afastar dele. Porque afinal de contas, se eu tocar nele, eu me tornarei imundo como ele é. Mas, irmão querido e amigo, este não é o evangelho de Cristo. O evangelho do reino, ele se propõe a regenerar o imundo. E é por isso que Cristo, mesmo sabendo que ali estava o imundo, ele sabia que ao tocar naquele homem, ao se relacionar com aquele homem, ele seria exatamente o que ele tinha ensinado. Vocês agora são sal da terra e luz do mundo. Quantos leprosos estão ao seu lado? Quantos excluídos se encontraram incluídos em você? Queridos irmãos, Jesus olhou para aquele homem, e o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, verso 40, diz que aquele homem correu, prostrou de joelho. Era muito difícil um judeu, irmãos, se curvar diante de alguém que não fosse Yahvé, que era o verdadeiro Deus. Ele sabia que quem estava ali era o próprio Deus. E ele chegou para adorar. Quantos querem adorar ao Senhor, mas não conseguem? Porque não conseguem encontrar lugar perto de você. Porque quem sabe o evangelho da sua igreja, ou o evangelho que você acredita, não é um evangelho que inclui aqueles que precisam ser transformados, aqueles que são considerados por todos como imutáveis. São estes que o evangelho do reino quer encontrar para transformá-los e regenerá-los. Quem sabe alguém que queira cantar um louvor e adorar a Deus, mas não é da sua igreja, e você diz: não, eu não posso ouvir, eu não acredito neste hino. Por que isto? O leproso queria só adorar, ele queria só se curvar. E pastores, Jesus o recebeu e estendeu a mão e disse: eu quero. A expressão de Jesus revela o que está no interior dele. Quando ele exterioriza o que ele pensava, dizendo eu quero,
É porque a boca fala, irmãos, daquilo que está cheio o coração. E é por isso que no Evangelho nada esteja oculto, não vai ser revelado. É por isso que no Evangelho você não pode pregar uma coisa e fazer outra, porque as suas palavras te condenam. Olha, quem sabe nesta hora, diante desta mensagem, nós não conheçamos a tantos. Conheçamos a tantos que estão distantes de nós, porque são considerados imundos. Sabe de uma coisa? Ouça o que eu vou te dizer. Olhe para mim um pouco. Os leprosos, todas as vezes que eles tinham que entrar numa cidade, ou passar por uma cidade ou um vilarejo, o livro de Levítico conta dizendo que eles levavam consigo sinetes, que eram pequenas campainhas amarradas às suas roupas. E eles entravam por aquela cidade e gritavam: vem leproso, vem leproso. E à medida que o sino era ouvido, as pessoas corriam, as pessoas fugiam dele, e ele ficava sozinho. Mas no Evangelho de Cristo, os sinos, eles não serão ouvidos nunca mais, porque Jesus, ele regenera o homem. No Evangelho de Cristo, você que está me ouvindo, nunca mais você vai tocar os sinos da sua vergonha, porque Jesus pode te transformar, porque Jesus estendeu a mão, porque Jesus está dizendo: eu quero te limpar, eu quero te transformar, eu quero regenerar você. É este o Evangelho que você tem pregado, é este o Evangelho que você tem vivido. Quantos leprosos, quantos excluídos você já conseguiu incluir a partir do Evangelho do Reino? Pastores, foi um encontro impressionante, não foi? É interessante, pastor Maurício, notar dentro de tudo isso que você está dizendo, e gostaria que os irmãos, amigos, observassem isso. Você citou no início, mas eu quero reforçar que aquele leproso, ele não estava lá no monte ouvindo Jesus. Também ele não estava junto quando Jesus, antes de começar o Sermão do Monte, lá no final do capítulo 4, Jesus curou muitas pessoas que estavam ali. Portanto, se ele era leproso, ele não estava lá. Então ele não estava no primeiro momento, não estava no Sermão do Monte, mas agora quando Jesus desceu, ele saiu ao encontro. Agora, de onde veio a informação para ele? De onde veio a informação de que dali do monte estava descendo o Cristo, o Verbo encarnado, Deus homem? Porque, como você disse, ele se prostrou, e você não se prostra diante de ninguém. O próprio Jesus disse isso: você só deve se prostrar diante de Deus e adorar a Deus. Falou isso na tentação dele. Mas quando aquele homem veio, ele reconheceu em Jesus o próprio Deus e se prostrou diante dele. E a pergunta que eu me faço e transfiro para você é: o que fez esse homem sair do anonimato de onde ele estava? Porque ele estava escondido em algum lugar, não sei se atrás de algum arbusto, mas de alguma forma ele estava ouvindo. Não sei se ouvindo os ecos da pregação de Jesus, não sei se ouvindo de alguém que lá esteve, mas ele estava ouvindo. E o que ele ouviu chegou a um ponto em que ele não pode mais permanecer no anonimato. Ele foi impulsionado a ir ao encontro de Jesus, contrariando inclusive a própria lei, contrariando os seus medos, os seus traumas, porque ele corria o risco, pastores, inclusive de ser apedrejado, porque ele estava na multidão, ele não podia se aproximar, porque a enfermidade se imaginava naquela época fosse contagiosa. Então ele não podia fazer isso, mas ele rompe com conceitos, preconceitos, paradigmas e não consegue mais ficar no anonimato e se apresenta diante de Jesus. Eu tenho certeza que há pessoas que estão ouvindo essa mensagem, pastor Maurício, pastor William, que estão ouvindo de forma até discreta, como foi o caso de Nicodemos, que sabia, foi procurar Jesus de noite. E há muitas pessoas, quero dizer para você e te encorajar, muitas pessoas que estão ouvindo aquilo que estamos pregando, que não é nosso, é de Jesus, é o evangelho dele simples, e que estão saindo do anonimato e estão nos procurando dioturnamente. Os pastores aqui sabem disso, os irmãos sabem, a todo instante pessoas, e na maioria delas, pessoas sequeladas. Eu recebi telefonemas, por exemplo, de pessoas aos prantos,
sequeladas, vitimadas, machucadas pela religião, foram maltratadas, foram perseguidas, foram discriminadas e ouviram a mensagem do Evangelho. Pastor Maurício, Pastor William, amigos que estão nos ouvindo, ouviram a mensagem que está sendo trazida de forma simples e se encorajaram a partir da mensagem do Evangelho e se apresentaram e estão sendo abençoadas. E quero destacar ainda, Pastor Maurício, que aquele homem, quando se prostrou diante de Jesus e o adorou, eu quero fazer aqui uma diferença entre adoração e louvor. O louvor é uma exaltação, é uma espécie de elogio por aquilo que Deus fez. Por qualquer pessoa. Por exemplo, você pode ter sido aprovado numa prova, num TCC, numa monografia, estou falando para os jovens principalmente, né? E você foi aprovado com louvor. Ou seja, a sua aprovação, sua performance é digna de elogios. Isso é louvor. Então, quando nós louvamos a Deus, nós o fazemos por alguma coisa que Ele fez. Por exemplo, Ele te abençoou em relação a uma enfermidade, Ele abriu uma porta de emprego, e aí você louva a Deus: Senhor, eu te louvo porque o Senhor abriu uma porta de emprego, ou porque o Senhor curou uma enfermidade, ou porque o Senhor resolveu um problema dentro do meu lar. Isso é louvor. Agora, adoração é diferente, porque a adoração não acontece em função daquilo que Ele faz. Adorar é se prostrar, como Ele fez, e reconhecer que Deus é Senhor absoluto, que Deus é Deus, independentemente do que Ele faça. Então a adoração não é pelo que Ele fez, a adoração é pelo que Ele é. Então você se prostra reconhecendo: eu te adoro porque o Senhor é Deus, o Senhor é salvação, é misericórdia, é amor, é justiça, é paz, é graça. A adoração é em função disso. Então eu quero chamar a atenção para esse detalhe de que aquele homem adorou a Jesus, adorou ao Deus homem que ali estava, independentemente de qualquer coisa que tenha acontecido. Ele não estava ali louvando, ele estava ali adorando. E ele não estava curado, ele continuava enfermo, mas estava adorando. E aí ele faz essa pergunta maravilhosa e diz assim a Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Ou esse pedido, né? Se o Senhor quiser, pode tornar-me limpo. Porque independentemente do Senhor me tornar limpo ou não, de me abençoar na minha necessidade física ou não, eu já o adorei. Porque a minha adoração independe daquilo que você faz. Se o Senhor curar, eu adoro. Se o Senhor curar, eu também adoro. Do mesmo jeito. Porque a adoração não depende daquilo que Ele faz, depende daquilo que Ele é. Então essa consciência que esse moço teve, que esse homem discriminado teve, impressiona, porque foi a consciência que faltou a todos os que estavam no culto, lá no monte. Lá na igreja do monte, todos ouviram a mensagem. Mas ninguém se prostrou, pastor Maurício, para adorar a Deus lá, para adorar Jesus lá. Mas esse homem que estava de longe, ele vem e adora. E aí ele mostra essa consciência de que em Jesus ele estava vendo o próprio Deus e que a adoração depende daquilo que ele faz. E quero chamar a sua atenção para mais um detalhe. Não era no meio da rua que se adorava Jesus. Para o religioso, não. Para o religioso judeu, tinha um lugar, tinha um endereço. A adoração a Deus era lá no templo, em Jerusalém. Fora dali não tinha adoração. Fora dali era qualquer outra coisa, era blasfêmia, qualquer coisa. Tanto que essa foi a questão da mulher samaritana com Jesus. Pastor, não deixa minha Bíblia cair aqui não, hein? Essa foi a questão do... Pode deixar ela aqui mesmo. Essa foi a questão da mulher samaritana com Jesus, quando disse assim: nossos pais adoraram nesse monte, apontando para o monte de Gerizim. Vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar que se adora. E a pergunta é: onde é o lugar que se adora? E Jesus disse: adoração não é um lugar, não se dá num lugar físico. Adoração não depende de um CNPJ, de um prédio, de uma denominação, de um grupo. Deus é espírito e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Nem de hora marcada, né? Nem de hora marcada. A oração se dá dentro de você. E aquele homem entendeu, portanto, que a adoração a Deus não é no lugar, é na estrada, é na vida, é no dia a dia, é na enfermidade, é na saúde, é no trabalho, é no desemprego, é na escola, é em casa, é na faculdade. Onde você estiver, a sua vida, o seu espírito está prostrado diante desse Deus, independentemente de receber benefícios dele. Porque ao contrário disso, é a concepção religiosa que se tem, de que a relação com Deus é uma relação de barganha, de troca. Você tem que pagar um preço, você tem que fazer alguma coisa. E se você quer uma bênção, você tem que pagar um preço. É uma semana disso, uma semana daquilo, ou uma sexta-feira de alguma coisa. É nesse nível que se relaciona com Deus. Então já deixa de ser graça, porque se você tem que fazer alguma coisa para receber, já não é mais graça, é mérito. E aquele homem entendeu que a bênção de Deus não é mérito. Ele adora por aquilo que ele é. E se o Senhor quiser,
o Senhor pode. Se o Senhor não quiser, eu continuo adorando. E me lembro da expressão de Sadraque, Mesaque e Abednego. Desculpa estar misturando o texto bíblico, mas lá, quando eles foram ameaçados de serem jogados numa fornalha, o rei disse a eles: quem é o Deus que pode livrar vocês? Se vocês não se prostrarem para adorar essa imagem, eu vou lançar vocês nessa fornalha. E eles responderam assim: o Deus a quem nós servimos é quem pode nos livrar. Se Ele não nos livrar, nós não temos que responder sobre isso. Nossa adoração não depende do que Ele faz. Aleluia. Depende do que Ele é. Irmãos, enquanto o pastor Jorge estava falando, eu fui movido em meu coração pelo Espírito Santo, Jordilton e William, a pensar em tantas pessoas que neste momento, por conta da própria história da vida, porque ser leproso para aquele homem significava ter que enfrentar aquilo na vida. E nem sempre ao longo da nossa história nós temos a faculdade de escolher o que fazemos. E às vezes também quando escolhemos errado. E isso pode causar consequências. Mas eu me lembrei enquanto você falava, Jordilton, e o Espírito Santo moveu o meu coração para me lembrar de tantas pessoas que estão excluídas por alguma coisa, que foram levadas por conta da consequência dos atos, dos acontecimentos, foram levadas para o anonimato, para um lugar distante, foram esquecidas, foram condenadas, foram excluídas. Eu me lembrei de todos vocês agora. E na autoridade que a palavra do Senhor nos dá, através de uma mensagem bíblica simples, Jesus está estendendo a mão agora para vocês. Pode vir. Quem está te recebendo ao Senhor, deixa todas as sequelas de lado. Esquece tudo. Os sinos que te condenavam, os sinos que foram tocados ao longo da sua vida para afirmar o que você era e te condenar. Eu creio que esses sinos não vão tocar mais, porque Jesus está aqui neste momento conosco para estender as mãos e dizer: eu quero. É importante ainda, para a gente finalizar esta meditação, irmãos, falar da orientação que Cristo deu àquele leproso. Quando ele orientou que ele saísse dali, estando já limpo da lepra, curado, e não contasse aquilo a ninguém. Não conte a ninguém. Esta instrução de Jesus é maravilhosa, porque nós percebemos nesta instrução que não havia da parte do Senhor Jesus nenhum interesse de se autopromover. Ele, por exemplo, não era ególatra, ele não era egocêntrico, ele lavou os pés dos discípulos. Não conte a ninguém o Evangelho de Cristo. Ele não precisa de propaganda, porque em se praticando o Evangelho na existência, ele será conhecido por todos, porque é como uma semente que é lançada na terra, como uma semente que cai em terra boa e naturalmente ela vai prosperar. Sabe como isso acontece? Você está ouvindo esta palavra do Senhor Jesus. Você vai ser limpo em nome de Jesus. E todos que te conhecem verão que você foi limpo e saberão que o Senhor está na sua vida. Vai, não conte a ninguém, mas vá ao sacerdote e apresenta-te a ele e cumpre o que está previsto na lei. De fato, a lei de Moisés instruía assim. E ele saiu e foi limpo. Que o Senhor te abençoe. Pastor Maurício, antes de você encerrar, deixa eu fazer um comentário ainda sobre isso. Jesus mandou que ele fosse ao sacerdote, porque quando alguém era curado de lepra, isso seria uma raridade, porque só tinha um caso praticamente de cura de lepra
na história bíblica, né? É citado, que é o caso de Naamã, lá no Velho Testamento. Perfeito. Mas se alguém fosse curado de lepra, existia uma lei, como o pastor Maurício já disse, sobre a lepra, lá no livro de Levítico. Uma lei que estabelecia quais eram as regras e o que deveria ser feito com alguém leproso. E quando alguém era curado de lepra, portanto, ele tinha que ir até o sacerdote para que o sacerdote confirmasse que ele estava limpo, ele tinha lá os critérios e fizesse lá os sacrifícios que deveriam ser feitos. E aquilo seria um testemunho para todos de que ele estava limpo. Então, por que Jesus mandou ele ir ao sacerdote? Porque quando ele contraiu a lepra, foi o sacerdote quem identificou. E foi o sacerdote que, sem nenhum recurso da graça, porque o sacerdote não tinha o recurso da graça, ele viu aquele homem leproso, e o que ele podia fazer? Ele só podia aplicar a lei. Ele só poderia colocar sobre ele mais um peso, que era o peso da lei, que era o sistema doutrinário no qual o sacerdote e aquele homem também estava. Então, ainda que o sacerdote se compadecesse dele, ele não poderia fazer nada. Ele tinha que aplicar a lei. E a lei era a maldição. A maldição da lei, então, estava sobre aquele homem. E a lei dizia, agora você tem que desgrenhar os seus cabelos. Ficava todo... O cabelo tinha que estar despenteado. Rasgava as vestes. E ele tinha que sair da cidade, os sinetes que o pastor Maurício já disse. Ele tinha que sair do convívio da família. Ele era excluído da comunidade. E ele era excluído do convívio, inclusive religioso. Não bastasse o trauma da própria doença, você tinha os traumas decorrentes disso, que era o trauma da separação da família, o trauma social da comunidade, o trauma religioso, não podia se congregar mais. Então, a dor era muito mais profunda do que a dor da carne, muito mais profunda do que a dor da carne e a dor da alma. Pessoas que estão em depressão, estão nos ouvindo aqui hoje, sofreram algum problema, algum tipo de problema que todos estão sujeitos, mas além do problema sofrido, ainda tem sobre si, imputado pelos sacerdotes de plantão do nosso tempo, a maldição da lei sobre ele, porque ele tinha que aplicar a lei, não tinha jeito. E nós estamos falando aqui, pastores, hoje, para pessoas que estão debaixo da maldição da lei, de um evangelho que se tornou, ou de um cristianismo que se tornou legalista, e que não conhece a graça e nem o amor de Deus, e tudo que faz àqueles que de alguma forma dão algum tipo de trabalho, cometer alguma falha, é submetê-los à maldição da lei, é subjugá-los, é humilhá-los, desgrenhar os cabelos, rasgar os vestidos e fazer com que ele seja exposto diante de tudo e de todos. Não pode mais participar da congregação, não pode mais participar da comunidade, e se preciso for, ele é separado da família, porque a família vai ser orientada a não viver com ele. Maldição da lei. Mas o sacerdote não era culpado. Nós conhecemos muitos sacerdotes, muitos líderes, homens bons, homens que amam o Senhor, mas que são obrigados a imputar sobre pessoas, ovelhas carentes, homens e mulheres, são obrigados pelo sistema a imputarem sobre eles a maldição da lei, do legalismo. Tira, exclui e tal, vai, não serve mais. Por isso, pastor Maurício e pastor William, foi que Jesus disse àquele homem que estava curado: vai lá agora e mostra para o sacerdote, porque o sacerdote, ele não me conhece ainda. O sacerdote não conhece a graça, não conhece o amor. Ele vai olhar para você e ele vai ver que você está limpo. Ele vai olhar para você e vai saber que quem te curou foi Jesus. Aleluia. O evangelho. Ele vai saber que você teve um encontro com o Senhor, e aquele em quem ele não crê, ele vai ser obrigado pelo testemunho a crer. E ele vai divulgar, e ele vai saber que a partir desse momento, você não está mais debaixo da maldição da lei, de um sistema legalista, mas agora você está coberto pela graça, pelo amor e pela misericórdia de Jesus que te salvou, e isso vai ser testemunho para todo o povo. Eu tenho certeza que muitos hoje estão se identificando com essa palavra e vão sair de debaixo da maldição da lei, do sistema doutrinário no qual você está, para estar agora debaixo da graça, do amor e da misericórdia de Jesus. Pastor Maurício. A mão de Cristo está estendida, eu quero. Eu quero. Ele não pede licença a ninguém. É ele que quer. É ele que quer. Está definido. Amém. Bom, eu acho que nós podemos cantar um pouco mais. A nossa turma que cuida dessa parte, já estão aqui, preparados. Eu vou dividir o microfone aqui com eles. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.
Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Deus vier, Ele é Deus. Curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Muito bem, meus amigos, estamos chegando ao findar de mais um encontro e é sempre muito bom ter você conosco, a sua família, os seus amigos, e esperamos que você sugira este canal para todos os seus, porque queremos que esta mensagem do Evangelho do Reino, esta mensagem chegue a todos que for impossível chegar. Lembre-se que o Evangelho do Reino é o que Deus preparou para regenerar e transformar a criação a partir do gênero humano. Esta transformação começa no homem. Por isso o Evangelho é para todos.
Por isso o Evangelho é para os improváveis. Faça isso chegar ao maior número de pessoas que você conhece e fale para eles do Evangelho de Cristo. Eu não sei se vamos cantar mais alguma coisa. Sim? Por favor. Amigos e irmãos, estamos chegando ao findar de mais este encontro entre amigos. E é importante que você esteja inscrito neste canal para que todas as novidades que forem postadas no nosso canal, você tenha conhecimento do que está acontecendo imediatamente. Inclusive a respeito do nosso templo físico e do nosso local de reunião e de culto aqui em Vila Velha. Nos próximos dias nós iremos anunciar para todos os irmãos e amigos o lugar onde estaremos reunidos. E queremos lá já logo dizer a você que será um prazer imenso receber você e a sua família. E é importante você entender também que todas estas coisas que estão sendo pregadas e anunciadas por nós neste canal Entre Amigos, isso será dado continuidade lá na nossa igreja, no nosso templo físico. E é importante que isso esteja bem claro na sua mente, para que você se sinta muito confortável
para estar aqui conosco. De maneira que, se o que nós estamos aqui divulgando, anunciando, isto encontrou lugar no seu coração, não é, pastor? Como uma semente que veio, foi lançada e ela germinou. Você se sinta à vontade para estar conosco no nosso meio. Um grande abraço. Sinta-se em paz. Que Deus abençoe. Irmão,